Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como de costume, o nosso podcast, o nosso canal, ele fala sobre empreendedorismo e a gente gosta de trazer conhecimento, né? A nossa audiência, ela já sabe que a gente pega pessoas da vida real, negócios da vida real e nós procuramos trazer sempre aqui dicas de empreendedorismo e conhecimento. E hoje a nossa convidada, ela é da área da saúde. E eu sei que quando a pessoa é da área da saúde, ela com certeza desperta interesse em todos os tipos de pessoas. Seja lá você empreendedor ou empreendedora da área que você é. Por quê? Porque pessoas, seres humanos, saúde, né? Nós somos e ficamos todos iguais. Talvez até minha convidada depois vai me corrigir, né? Eu vou aproveitar pedir para que você siga o nosso canal. A gente percebe que tem muita gente que acompanha o nosso conteúdo e não segue o canal. Se você seguir o nosso canal é muito bacana para a gente, para o podcast A Casa é Sua, porque vai ter mais alcance e mais pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo e esse conhecimento de qualidade que é grátis, que é super importante, né? Gratuito. E hoje a gente está gravando em Florianópolis, né? A gente também grava em Balneário Camboriú e muito em breve a gente vai começar a ter convidados e gravar em São Paulo, na Faria Lima, que era um desejo nosso e que está muito próximo de se realizar. Hoje, como eu já falei para vocês, já dei um spoiler, né? A nossa convidada é a Inês e ela tem uma empresa, eu vou deixar ela explicar melhor, porque na área da saúde realmente eu não entendo muita coisa na área da saúde, ou seja, ela ajuda você e os profissionais da área da saúde a ter melhor qualidade de vida e até viver mais, né, Inês? Verdade. Então, quero te agradecer. Como diz o próprio podcast, a partir de agora a casa é sua. Se apresente, fale um pouco mais sobre você, porque com certeza a gente vai ter muita conversa bacana ao longo dessa nossa aí, 1 hora de papo. Boa noite, obrigada pelo convite. Estou lisonjeada aqui com o convite de vocês, com a participação nesse podcast. Como você falou, eu trabalho numa empresa de material hospitalar, numa área mais específica, onde a gente vende órtese, prótese e materiais especiais. Então, hoje a gente trabalha na linha de cirurgia cardiovascular, com as válvulas cardíacas, com alguma endoprótese, enfim, com selantes, com vários produtos que na hora da cirurgia cardiovascular são fundamentais para o paciente. Trabalhamos também com neurocirurgia, coloproctologia e hoje puxando um pouquinho para a medicina regenerativa. Ou seja, os produtos que você trabalha, muitas vezes eles vão fazer a diferença para que a pessoa tenha mais vida, né? Mais vida, porque exatamente. Muitas vezes a gente está... Eu não entendo quase nada de Sim. medicina, né? Você que nos acompanha sabe, eu sou economista e administrador, né? E vendedor. Mas a gente sabe que quem faz uma cirurgia cardíaca é porque ele precisa resolver algo para que ele possa viver mais. Exato. Então, a Cardiotronic busca produtos que fazem a diferença na vida do paciente. Quando a gente fala de cirurgia cardiovascular, por exemplo, não sou nada técnica, mas quando o paciente coloca uma válvula mecânica, implanta uma válvula mecânica, vai ficar tomando anticoagulante para o resto da vida. Nós trouxemos uma válvula cardíaca biológica que tem um tratamento anticalcificante, que proporciona aí para o paciente, com estudos comprovando 30 anos de benefício com a válvula. Depois ele vai trocar novamente, porque a gente espera que ele tenha uma vida aí bem longa. Ou seja, procuram trabalhar com produtos de ponta, né, de tecnologia para que realmente faça a diferença, né? E uma pergunta que a gente conversava até nos bastidores, que é muito legal, que a gente falou sobre a medicina regenerativa, né? A medicina regenerativa, o que é a medicina regenerativa, Inês? O que isso pode nos auxiliar? Que evolução que a gente teve nessa área? Então, a medicina regenerativa ela já é usada há muitos anos por vários médicos de uma forma, digamos, artesanal, né? O que acontece hoje é que evoluiu de uma maneira que
as nossas células estão nos curando. As nossas células estão trazendo também mais beleza para a pele, mas o mais importante disso é você saber que no seu próprio corpo, ou fazendo um plasma rico em plaqueta, ou fazendo um procedimento usando tecido gorduroso, você pode salvar um paciente que tem uma indicação de amputação. Então, são médicos que se especializam na medicina regenerativa, que fazem a coleta do tecido gorduroso e injetam no local. Então, hoje, na medicina regenerativa, você trabalha a dor articular, você trabalha doenças orificiais, você pode curar uma incontinência fecal, por exemplo, ou curar um pé diabético, evitar que ele seja amputado. O número de amputações no Brasil é gigantesco, eu não sei precisar o número, mas nós estamos fazendo trabalhos evitando que muitos pacientes percam seus membros. E isso é muito legal, né? Porque imagina, acho que você que está nos acompanhando, todo mundo já viu o desafio que é de uma pessoa sem um membro, principalmente se for da parte dos membros inferiores, né? Exato. Que, a locomoção, né, eu acho que é uma coisa que facilita muito na vida das pessoas, né? E também a questão da amputação é muito séria, porque paciente diabético, por exemplo, se amputar uma vez não significa que ele não vai para a próxima até chegar num local que não tem mais alternativa. Hoje a gente tem números grandes de pacientes que tinham a última amputação após disso seria a morte. A morte. Ou seja, e aí de repente está se desenvolvendo chamaria o que de medicina alternativa, não? Ela pode ser chamada de alternativa, sim, pode ser chamada, mas hoje eu diria que ela salva, né? Então, brincando, ela é mais salvativa, né? Do que qualquer outra coisa. Claro. E para a gente tentar de uma maneira mais prática, para quem está nos acompanhando entender, a pessoa ela vai melhorando com as próprias células dela, com a gordura? Existe alguma coisa que coloca para que ocorra isso? Não existe milagre, né? A gente não está falando de milagre. Certo. Então, o paciente que tem uma ferida crônica tem que tratar com terapia de pressão negativa, tem que tratar, às vezes, com medicina hiperbárica, mas depois desse conjunto todo de tratamentos, a ferida não fecha, ele vai para amputação. Então, o que o médico vai fazer? Eu trouxe da Itália uma cânula que simplifica a retirada de um volume de gordura necessária para ser injetado numa ferida e curar. Como que se faz esse processo, né? O tecido gorduroso é retirado. Existe uma cânula que já faz toda a transferência das células mesenquimais para uma seringa a vácuo. Dessa seringa a gente deixa eliminar o que nós não vamos aproveitar e no mesmo procedimento a gente faz a injeção desse material no local, né? Médicos que tratam a dor nas articulações. Da mesma forma, eles fazem essa coleta com esse material hoje já consolidado no Brasil, registrado e tudo. Não vamos usar nenhuma centrífuga para evitar que essas células sejam destruídas. Quanto mais elas são manipuladas, menos eficazes elas ficam, né? Depois de separado lá, o sorinho separado, a gente vai injetar e vai esperar um tempo e o tecido começa visivelmente a regenerar. Então, tem pacientes que com 30 dias, às vezes 60, às vezes precisamos fazer mais uma vez
a injeção de tecido gorduroso, ele tem o seu membro, como é que eu posso dizer? Ele tem o seu membro preservado. E isso é fantástico, né? Isso é fantástico, estou apaixonada por esse trabalho. E a evolução, né? Porque digamos que talvez no começo é um produto, mas hoje é algo para salvar vidas, né? Salvar vidas. Qual que é a grande função da Cardiotronic, né? É salvar vidas. A gente sempre brinca que a gente é a pessoa que está lá atrás, escondidinho, que não aparece, né? Mas que na hora que o cirurgião precisa, a gente está sempre pronto a atender. É claro que tudo é preparado antes, todas as cirurgias são grandes, mas a Cardiotronic está sempre pronta para atender o médico e botando sempre o paciente em primeiro lugar. E isso, na verdade, é um avanço poderíamos chamar da tecnologia na medicina? É um avanço. Quando o médico que já faz isso já usa a gordura, não o tecido gorduroso, mas a gordura ele faz de uma forma, ele tira com a cânula de lipoaspiração, coloca numa centrífuga e vai lá e injeta também esse produto. Ele vai ser eficaz, mas não tanto quanto retirado de uma forma correta e da hipoderme, onde é um tecido gorduroso e não gordura. Né? Eu estava com um grande médico da medicina regenerativa, Dr. Fábio Lana. Estávamos no carro, ele, a esposa, meu marido e eu, e ele falou assim, quando você coloca uma gordura, na centrífuga, você imagina assim, nós agora nesse carro, começando a girar várias vezes, o que aconteceria com a gente? Ficamos todos machucados. Com certeza. E é o mesmo que acontece com a célula quando é colocada na centrífuga, né? Ela vai perder a sua potência, a potencialização de tudo que ela vai trazer de benefício para o paciente. E aí, com uma tecnologia nova, consegue ter um resultado... Consegue ter um resultado, digamos que 30 vezes maior do que coletando da... E deixa eu fazer uma pergunta de leigo, Inês. Eu que sou totalmente leigo. Como que a medicina enxerga, como que o pessoal sempre enxerga os avanços? Porque às vezes, da mesma forma com que é algo que a gente percebe que tem bastante avanço, mas como é algo muito... sensível, vamos assim dizer, porque está falando da vida, né? Exato. Por mais que eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, mas nessa terra, nesse lugar, se você acredita ou não em Deus, né? Sim. Quando você morreu, você não está mais nesse lugar, você pode estar em outro de outra forma, certo? Sim. Então, eu imagino que nada é mais sensível do que a nossa vida, porque você é empreendedor, nós temos negócios, nós construímos, nós desenvolvemos tecnologia, várias coisas, mas quando vem para a nossa vida... no final das contas, nada importa mais do que a nossa vida, né? Porque se não estivermos vivendo, se não estivermos respirando agora, não estaríamos gravando esse podcast, nada estaria ocorrendo, né? Como que é essa relação? Porque não é alguma coisa assim... na construção civil, um dos mercados que eu atuo, a gente experimenta. Deu errado, ok. Fazer de novo, fazer de uma outra forma. Isso existem estudos feitos digamos que vários deles ainda são feitos em porquinhos, hoje não é mais permitido fazer estudo em cachorrinho, mas tem todo um estudo prévio, tem todo para a Anvisa, por exemplo, aceitar um novo produto, tem que comprovar a eficácia, você precisa passar por vários testes de comprovação. É muito determinado, assim, se tem o FDA, as coisas já... que é a legislação americana, você já começa a ter um pouco mais de facilidade, aí você vai
ver se tem o CE Mark, que é da Europa, e aqui no Brasil nós temos a Anvisa. Né? Depois de passar pelo processo da Anvisa, nós vamos enfrentar, então, os médicos que só terão credibilidade a partir de estudos que a gente mostre. Você, para falar para o médico, doutor, olha, essa válvula aqui, por exemplo, numa cirurgia cardíaca, tem estudos comprovando a durabilidade de 30 anos. Eu quero ver esses estudos. Você não vai simplesmente chegar e o médico vai acreditar, vamos ver como é que funciona isso. Porque ele vai colocar num ser humano. Exatamente. E essa pessoa vai esperar que realmente funcione por 30 anos. Né? Então é alguma coisa mais sensível. E a gente conversava nos bastidores, né? Você que começou a carreira com filosofia. Porque às vezes nós que somos empreendedores, a gente tem medo de ousar mudar de área, né? Você mudou de área completamente, né? Para talvez a área mais sensível que é a vida. Exato. Eu acredito que eu e todo mundo, quando passa pela dor de um ente querido, quando se coloca no lugar do paciente mesmo, né? Quando vê ali, opa, agora é minha irmã, é minha família, né? Então você vai aprender tudo que pode para que ela tenha o melhor, né? E isso aconteceu comigo. Eu fui... havia, então, no Hospital de Caridade lá uma vaga para escriturária, que é a pessoa que fica anotando lá no prontuário. Na época era tudo manual, né? E eu falei, poxa, eu vou aceitar essa vaga porque eu vou ficar do lado da minha irmã. Quando ela fizer a cirurgia cardíaca, ela vai para o pós-operatório e eu vou estar lá do lado dela. E eu aceitei essa vaga. Dessa vaga veio um convite para montar um almoxarifado específico de cirurgia cardiovascular. Desse almoxarifado veio um convite para ser vendedora de material. Desse convite para vendedora de material veio o convite para uma sociedade. Então foi um caminho aí de vários anos. De uma sociedade para hoje uma empresa que tem bastante sucesso, que está expandindo pelo Brasil, que aumentou a quantidade de produtos e que com certeza é responsável por muitos anos ou horas a mais de vida de muitas pessoas, né? De muitas pessoas. Você já alguma vez parou para fazer essa conta, Inês? Quantas pessoas que os meus produtos fizeram, ou quantas horas, quantos dias, quantos anos que mais pessoas estão na Terra ou estiveram, porque você já está há bastante tempo, né? Pelo benefício dos produtos. Eu não faço essa conta, mas eu nunca fiz essa conta, mas eu te digo que quando a gente recebe um depoimento de um paciente ou assim uma foto dele junto com o médico dizendo, olha aí, ó, graças a você hoje eu estou dessa forma, né? Saber que muitos não tiveram condições de pagar os produtos e a gente conseguiu beneficiar de alguma forma. É claro, todo mundo precisa ter uma receita, mas quando ela não é a prioridade, você consegue ser muito mais eficaz na tua trajetória, né? Então, isso me enche de orgulho, sim. Eu me sinto muito orgulhosa. E isso é muito legal, né? Porque eu costumo comentar sempre com os nossos convidados que a gente consegue fazer qualquer coisa, menos comprar tempo para nós mesmos. Agora, eu acabei de refletir e que existem algumas coisas, que é uma cirurgia que talvez ela pode comprar tempo para nós, para você, porque eu vou poder viver mais tempo. Eu confesso que eu tive esse insight agora, porque eu sempre falo com os empreendedores, olha, a gente pode ter um colaborador, 5, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Isso dá um número X de horas de outros, mas a gente não consegue comprar mais horas para nós. Meu dia vai ter 24 horas, mas se eu estou com um problema sério, algo da medicina pode fazer com que eu tenha mais horas. A gente tem um exemplo muito prático disso, foi quando nós trouxemos o injetor automático de CO2, né?
Qual foi o benefício que a gente trouxe para o paciente, né? Paciente renal crônico, se ele usar iodo como meio de contraste numa angiografia, numa tomografia, qualquer outro procedimento que use o iodo como meio de contraste, vai perder tempo de vida do seu rim. E quando ele tem um só, como é que faz, né? Então, mais uma vez, já era utilizado há muito tempo. De que forma? Com uma seringa lá da parede do hospital, lá onde tem o CO2, e injetava, causava muita dor para o paciente. A gente foi e buscou um equipamento que é um injetor automático de CO2. Então, hoje, para pacientes diabéticos, pacientes que são renal crônico, pacientes com muita possibilidade de ser alérgico a iodo, a gente trouxe uma tecnologia que é a única que tem no Brasil. Outras são imitações, né? A gente brinca muito do que veio e o que foi imitado, né? Então, outros são formas simplificadas. E isso, quanta vida trouxe, né? E isso, além de trazer vida, ela aumenta a vida, né? Exatamente. Se ela aumenta a vida Exatamente. Você falou, desculpa, foi de qual órgão mesmo que você falou que aumenta? O rim. O rim. O rim. Se aumenta a vida do rim, automaticamente aumenta a vida da pessoa. Ou seja, ganhamos horas, né? Você não vive, né? Se vive com um rim só, sem nenhum, você não vive. Exato. Isso é muito bacana. Isso é mesmo, eu confesso que eu fico até meio arrepiado, porque quando a gente fala de saúde, né? Não tem para onde fugir, né? A gente precisa ou precisa, né? Mas a conversa tá excelente para que a gente possa ter esse nível de conhecimento e de informação, né? Gratuito. A gente tem os nossos patrocinadores. Sempre o nosso principal patrocinador é o convidado. Então, quero agradecer muito a você, Inês, porque dedicou seu tempo de maneira gratuita, espontânea, para passar conhecimento aqui para a gente. A gente vai deixar aqui o contato da Inês e a gente vai deixar também o contato da empresa dela, da Cardiotronic, que, como ela já mesmo falou, nem vou reproduzir muito, que são vários produtos, como que a gente chama? São várias soluções tecnológicas para que você possa viver melhor ou com mais qualidade, que é algo sensacional. A gente vai deixar aqui os dois contatos, então muito, muito obrigado pelo seu tempo e por dispor esse conhecimento com a gente, com a audiência. A gente vai fazer os links já sobre o empreendedorismo. E também a gente tem outros dois patrocinadores, que um é a Carol Cortinas, que eles são uma empresa que eles têm uma solução para a questão de luminosidade. Então eles falam que eles vestem a casa com, se for janelas com cortinas, persianas, se for a parede com papel de parede, se for o chão com piso vinílico. A gente vai deixar aqui o contato da Carol Cortinas. Se você ainda nunca usou esse tipo de produto, algum dia você vai usar. Você que é mulher, um outro produto que a Carol Cortinas faz que é muito legal, elas fazem aquelas roupas de camas bem bonitas, sabe? Que é decorativa, colcha, mas que você precisa tirar na hora de dormir, porque ela é só decorativa, dá um trabalhão, mas as mulheres, segundo eles, adoram, né? Então a gente vai deixar aqui o contato. É verdade. Logo, logo tem Casa Cor de novo em Florianópolis e lá com certeza terão roupas de camas muito bacanas. E a outra empresa é a Carol Decor, que é a irmã da Carol Cortinas e trabalha com produtos que complementam a Carol Cortinas. Então eles trabalham com tapetes. Nessa sala aqui a gente tem um tapete embaixo porque ele dá conforto, ele dá acústica, ele dá beleza também, né? A Carol Decor também trabalha com quadros personalizados, então você consegue escolher lá a foto, a moldura, fazer do jeito que você quiser, seja em canvas, que é uma espécie de tecido, ou imprimir num quadro. E também móveis soltos, mesa, cadeira, tanto para área interna e externa. A gente vai deixar também aqui o contato da Carol Decor, então a Carol Cortinas e a Carol Decor, e principalmente a Inês e a Cardiotronic. Muito obrigado por esse tempo e por partilhar esse conhecimento gratuito, né? E de excelente relevância e conhecimento, porque muitas vezes a gente nem sabe que isso existe, né? Às vezes existe a solução e às vezes a gente está num lugar onde até mesmo a questão da saúde não é tão desenvolvida
e que talvez não chegou, e não é por culpa do médico, não é por culpa de nada, porque é assim que é o mundo, entendeu? Feliz ou infelizmente, né, Inês, a tecnologia surge em lugares maiores e ele vai se propagando, né? E demora um pouco mais para chegar em todos os lugares, né? Exatamente. Então, de repente, a gente pode estar falando para alguém aqui que vai ouvir algum insight que vai poder usar. Tem uma coisa que é bastante... a gente falou muito sobre a questão de como que funciona dos produtos. Mas isso... A Cardiotronic é também um negócio onde o objetivo, como você falou, é salvar vidas, né? Exato. E aumentar o tempo de vida. Como é que você faz para ter Como é que é a equipe comercial? Como é que você trabalha a equipe comercial para trabalhar com esse tipo de produto? Na verdade, no começo era só você, né? Era só eu, sim. Mas hoje a gente já conversou e não é mais só você, né? Está expandindo por estar isso. Exato. Eu tenho uma equipe de enfermagem que recebe treinamentos o tempo todo. Quando é uma linha específica, vem a multinacional ou vem a empresa que a gente conseguiu fazer o registro do produto para dar treinamento. Esses enfermeiros levam os treinamentos para as equipes dentro dos hospitais, participam de cirurgia. Mas eu digo que tudo começa lá dentro da empresa, quando o hospital lá manda um pedido de material para o almoxarifado. Então, quando a gente começa a conscientizar, a gente conscientiza lá dentro que eu sempre brinquei muito, até me livrei de multas muitas vezes, porque eu dizia para o guarda assim, olha, pode ser a sua mãe no hospital, você me libera porque eu estou indo com um marca-passo para ser implantado e meu documento está super em dia. Então, eu sempre coloco para os funcionários, sempre pensa que pode ser a sua mãe, a sua irmã, como já aconteceu várias vezes comigo, que está lá na ponta. Então, o que a gente precisa? A agilidade. Então, começa lá no almoxarifado, um processo lógico, que a gente precisa que os convênios paguem esses materiais, que a equipe médica faça a solicitação de forma correta. Porém, eu nunca deixei de atender um paciente porque me chamaram de madrugada e eu não sabia se o plano ia autorizar. Sempre a gente precisa manter o financeiro em dia. Mas se não tiver uma equipe médica que confie que você está lá pronto para atendê-lo, você não vai vender para o convênio, não vai vender particular, porque ele não vai te chamar. Então, essa equipe que de madrugada sabe que pode ligar para o vendedor, para o enfermeiro, para a sócia, para o sócio, que sempre tem alguém que vai lhe atender, né? Então, funciona dessa forma. Aí sai alguém de casa para abrir o almoxarifado, tirar o produto, para a gente levar lá para o hospital. E agora eu estava refletindo sobre o senso de urgência nas coisas, né? Exato. Os principais negócios que eu trabalho, eles são voltados à construção civil. Eles sempre têm urgência, como quase tudo na vida. Mas, se entregar hoje ou se entregar amanhã, não vai fazer tanta diferença. Às vezes a gente até brinca, né? Ninguém vai morrer. Exatamente. Mas, no seu caso... Vai morrer. Nós temos sempre um estoque dentro do hospital. E precisa estar muito preparado, muito articulado, né? Exato. E não é só um negócio, né? Quase que uma missão de vida, né? Por isso que eu queria ouvir o seu depoimento sobre a questão comercial, porque eu tenho certeza que muitos daqui que estão nos acompanhando, eles gostariam de empreender, e depois a gente vai falar, né, Inês, que existem muitas oportunidades na área da saúde, né? Exato. Porque eu costumo falar que na área da saúde as pessoas elas investem o que elas podem e o que elas não podem. Porque não tem outra opção, não tem outro momento, né? Teve um tempo, porque as multinacionais, o que a gente não importa direto, repassar para o distribuidor e o distribuidor repassar para o convênio, as margens estão ficando cada vez mais apertadas. Certo. E eu pensei, então eu vou fazer uma operação logística. Eu vou deixar o material da multinacional aqui dentro, eu vou cuidar dele e vou receber uma comissão para isso. Aí eu fui procurar uma grande empresária aqui de Santa Catarina, falei,
você tem a expertise, eu tenho o cliente. Vamos fazer isso juntos? E aí ela olhou para mim e eu queria entender o contexto. Falei, olha, acontece assim, você vai sair de madrugada, tem que ter plantão. Então ela falou, não quero isso. Eu não quero isso para mim. Aí eu abortei a questão da operação logística, porque é uma responsabilidade gigante. Porque não tem gigante. horário, né? Não tem eu horário. estou no casamento da minha filha, né? Mas... Exato. Então a gente trata as nossas equipes com plantões no final de semana e tudo para que todo mundo possa viver. Sim. Mas mesmo com o plantão tem que ter um processo de alguém para cobrir se ocorrer qualquer coisa, né? Sempre. Porque o paciente não tem como esperar. Não, o paciente não tem como esperar. Como eu te disse, a gente mantém uma quantidade de produto consignado dentro do hospital. Para agilizar o processo. Para agilizar, só que são materiais de um valor agregado alto, então a gente mantém 1 ou 2 unidades. Claro. E às vezes é usado mais do que isso. E também eu imagino que, além disso, né, tem a questão da logística para saber o que usa mais, o que usa menos. Exato. Porque você não tem como prever, né, quantas pessoas vão ter tal problema de saúde. Não é uma conta matemática, né? Não, nosso ponto de equilíbrio para material é sempre... É muito volátil, eu imagino, né? O descasamento de cirurgia seria mais ou grande. menos igual aquele restaurante que é vamos fazer eu gosto de analogia, vamos fazer uma analogia com uma coisa bem tradicional. Restaurante de beira de estrada. Sim. Pode parar um carro com 2 pessoas, mas pode parar um ônibus com 50. E agora 50 queremos almoçar ou 2. Exato. E como a gente, né, trabalha tanto a neuro quanto a cardíaca, que são as 2 maiores, a neurisma não escolhe hora e ela pega nas 2. Isso que eu ia perguntar para você, porque tem algumas coisas que deu problema agora, é para agora, que não é programado, né? Não é marcado um dia para fazer cirurgia, tem que ser agora para agora. Exato. Esse agora acontece em Lages também, né? Então o médico liga para a gente, doutor, olha, nosso vendedor ou o nosso motorista sai daqui a 1 hora, daqui o senhor vai preparar o seu paciente, porque ele vai preparar o paciente para o senhor começar às 7 horas da manhã a cirurgia. Pode ser. Então, a gente vai sair daqui, vai levar a válvula, ele já vai entrar em cirurgia, já vai deixar o paciente preparado em casos de aneurisma. Né? Ele vai fazendo a cirurgia, ele tem que ter a confiança que a gente não vai falhar. Que vão chegar lá, né? Porque exato. Não tem como abortar a missão, né? Exatamente. Então, é um orgulho grande ter feito uma equipe consciente de que somos tão importantes quanto as pessoas que estão tratando do paciente lá dentro do hospital. Depois desse podcast eu vou sugerir para minha equipe, quando às vezes vocês falam, poxa, tem meta, precisa bater meta, tem pressão. Você acha que tem pressão, né? Outra brincadeira, para a multinacional, nós temos uma média de 70 pacientes cardiovasculares por mês. Se eu atendi 60, o que você quer que eu faça? Não, eu não posso sair na rua e você tem aneurisma. Exatamente. E eu acho que é muito mais pressão, né? Porque você precisa entregar na hora certa, no lugar certo, e não tem como recuperar amanhã. Não. Dependendo do que a gente trabalha, né? Aí vamos colocar agora, vamos sair um pouco da saúde, né? Eu sempre tomo esse cuidado e vamos vir para negócios. Dependendo do que a gente trabalha, são metas, números, métricas, mas muitas vezes o que você não fez hoje, você pode sim amanhã recuperar o que você não fez hoje. Sim. Mas amanhã você não pode salvar o paciente que fez a cirurgia ontem. Mas nós temos cirurgias eletivas, né? Então a minha equipe é cobrada por meta também. A nossa concorrência é que não é grande. Nós temos empresas de válvulas biológicas, nós temos aí 3 ou 4 no Brasil. Né? Então, mas eu quero uma fatia grande desse mercado. Claro. Então, nem tudo é emergência. Nós temos as cirurgias eletivas
que o meu vendedor tem que marcar lá, ó, doutor, vamos usar a minha válvula. Ou ele vai usar a sua ou outra, que são as que já estão marcadas, que são as que podem esperar. Exatamente. Então, a gente tem uma cobrança de meta também, de visitas, claro. Né? Como está esse relacionamento? Porque o nosso, tendo material de qualidade e tendo um relacionamento, é o nosso negócio, está feito o nosso negócio. Porque é o convênio que paga, eu não posso brigar por preço, ele já tem que estar cadastrado lá. Está tabelado. É o SUS que paga, já está tudo tabelado. Não tem... Né? Exato. Então... E a equipe comercial são enfermeiros e enfermeiras? Como vendedor, eu até abro mão, certo. Mas para especialista de produto tem que ser enfermeiro ou técnico de enfermagem. Eu tenho uma fantástica na minha equipe, mas a gente está partindo para contratação somente de quem tem algum curso na área técnica. Da saúde mesmo, para entender, facilita, né? Facilita, sim. Porque ela já vai chegar entendendo, né, de como que é a vida, na verdade, né? Exato. Porém, temos bons vendedores, sim, que aprenderam dentro do centro cirúrgico, aprenderam levando material, aprenderam estudando e fazem uma venda, fazem um diferencial, a gente dá suporte técnico, né? Se não fosse assim, eu não estaria na Cardiotronic, porque eu não sou da área da saúde. Sim, isso que eu ia até comentar, na verdade, você também aprendeu na prática. Literalmente fazendo injeção na laranjinha, aprendendo como... E foi engraçado que ela comentou, olha, eu não quero falar muito de questões técnicas. Ela falou tantas coisas aqui, hoje eu vou até usar o nome de quem grava pra gente, né, Lucemar, que nós vamos precisar aí de um dicionário da área médica para entender alguns termos, né? Mas muito bacana. E uma outra coisa assim que a gente tem curiosidade na área da saúde, quando você tem um negócio da saúde, como é que fica a questão da responsabilidade sobre o produto, sobre a eficácia com o faturamento? Porque muitas vezes num negócio a gente só olha a questão comercial, né? Quero vender, faturar, Mas vamos pensar que... Eu vou usar um exemplo de um negócio nosso. A gente vende algum produto que dê problema. Nós trocamos o produto e tá tudo certo. Não. Mas numa cirurgia não é bem assim trocar o produto, né? Não. Isso eu acho que muito estudado antes. Tem produtos que requerem... temperatura controlada, que nós temos que controlar a forma com que vamos transportar, né? Porque quando ele chega para nós, ele já é comprovadamente um bom produto. Ele já está pronto para ser vendido, não somos nós. Nós não testamos produtos. Claro. Né? Nós vamos pegar todos os trabalhos científicos que já foram feitos, estudos que foram feitos para que chegue nesse ponto, para que a gente pegue esse produto leve com eficácia para o paciente, mas ele pode deteriorar na hora do transporte. Claro. E uma curiosidade de leigo, qual que é a média assim que leva para um produto ser desenvolvido, testado, aprovado e tá no mercado? Porque eu lembro que quando veio a Covid, né, precisava da vacina. E tinha que ser rápido. Isso levou um tempo, e eu até achei que foi rápido, né, para medicina. Muito rápido, né? Muito rápido a vacina. Porque as pessoas que são leigas na área da saúde, elas acham que demorou muito, mas eu acho que foi rápido, né? Porque eu acho que na área da saúde as coisas você não desenvolve algo hoje e amanhã você diz que pode usar, é confiável, né? Não, são muitos anos. Para você registrar um produto no Brasil hoje, você leva de 3 a 5 anos. Se for um produto, a gente divide por classe, digamos que a classe 3 de produto, né? A Anvisa faz uma visita na fábrica, ela vai lá conhecer de que forma o produto é feito, vai ver se está tudo dentro do que a Anvisa preconiza,
Estou elogiando a Anvisa, não sei se eles fazem isso bem ou mal. Está falando como que é o procedimento. Estou falando do procedimento. Aí uma classe mais baixa, uma classe 2, eles não vão nessa visita, a gente consegue... 3 seria o de mais alto risco e complexidade. Exato. Se é um 5 anos. equipamento, você tem que passar pelo Inmetro, você tem que passar pela Anatel, se ele tiver algum chip. Né? Então, de 3 a 5 anos aí, com muito processo judicial em cima da Anvisa. Para acelerar o processo. Para esse produto ser aprovado por um FDA e tudo, são muitos anos de estudo, Porque às vezes muitos produtos vêm de fora, né? Você falou de multinacional. Sim, a grande então maioria. Eles já foram aprovados e registrados no seu país de origem, vamos assim dizer. Pelo órgão regulamentar lá do país de origem. Exatamente. Exemplo, Estados Unidos vai ter o órgão regulador dos Estados Unidos. Exatamente. E mesmo ao chegar no Brasil, ainda há todo um processo e um tempo para que isso seja... Para ver se ele está adequado ao que a nossa Anvisa aqui preconiza. Né? Então, ele tem todo esse estudo de novo, tem essa visita à fábrica que vai lá dizer se está tudo dentro dos conformes. Conforme o Brasil acha, que no caso é a Anvisa que acha correto. Correto. Então, para equipamentos é a Anvisa, Inmetro, se tiver um chip é a Anatel. Se for uma válvula cardíaca, tem que ter muito estudo já, até em pacientes de durabilidade e tudo, para que daí a multinacional consiga aprovar. Então, e eu fico imaginando, né? Quem desenvolve isso, essa tecnologia de ponta, né, com certeza são gênios. É a alta ciência, né? É a alta ciência. E como que você tem conhecimento, tem ideia de como que eles reagem a todo esse tempo? Porque eu imagino que são coisas diferentes, tempo e burocracia, né? Exato, que você cria. Exato. Porque o que eu imagino, né? Poxa, se num outro país ele é muito especialista nessa área, por que lá funcionaria e aqui não funcionaria, sendo que são seres humanos? Aí é uma boa pergunta. Talvez aí você não vai querer responder. Você não vai querer responder, mas eu fico pensando, eu sou o Éder. Eu sou brasileiro, nasci em Florianópolis, me naturalizei recentemente luxemburguês. Poxa. Então, vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Se uma tecnologia foi desenvolvida em Luxemburgo, para ela vir para o Brasil, ou o contrário, ela leva mais um longo tempo, muitas vezes, de burocracia, sim. Que pode deixar com que muitas pessoas percam muitas horas de vida. Pelo simples fato de que a burocracia não permitiu. O que eu quero dizer? Que eu, ser humano, sou igual aqui ou lá, imagino eu. Tudo quando chega no Brasil, nos outros países, já a tecnologia, quando chega aqui no Brasil, nos outros países, ela já está sendo substituída, já está aparecendo uma nova. É mais rápido. É uma válvula com mais tempo de durabilidade ou com outra questão diferenciada. É uma máquina que lá já está muito aquém da que está aqui no Brasil. Também a gente recebe as importações e a Anvisa está de greve, fica tudo parado, e a gente que paga o armazenamento. Então... A empresa da senhora Cardiotronic paga o armazenamento e as pessoas exato. Pagam talvez com a vida, né? As pessoas pagam, muitas vezes. Tem situações que a própria multinacional, o agente, quando é detentor do registro, que entra com um processo na Anvisa, comprovando que sem esse material vai causar dano para pacientes. Certo. Né? Então, aí entra uma forma de encurtar esse caminho. Mas precisa ter um processo judicial, precisa ter uma burocracia, Sim. Precisa ter alguém lá para ler o processo, juiz, Exato. Alguém para... Exato, sim. Leva tempo também, Leva né? tempo. E incrível. O paciente, não digo que o paciente vai morrer, mas ele não vai se beneficiar de uma nova tecnologia por causa desse tempo.
Mas se Entendeu? fica parado, talvez ele vai morrer, né? Porque se não tiver mais o da... É claro que você não vai falar isso, né? Mas se não tiver aquele que é preciso, necessário, né? E às vezes são coisas interessantes, você fez até um comentário, né? E nós nunca sabemos quem é a pessoa que está precisando, né? Você fez um comentário que me chamou a atenção, que você falou que quando você chegava no hospital, às vezes o porteiro demorava um pouco, queria ver seu documento para poder entrar. Isso como que foi a frase? Eu não quero... Na verdade a gente saía correndo e às vezes... um guarda de trânsito nos parava e eu dizia, olha, eu tô com um marca-passo aqui, pensa que podia ser a sua mãe lá. E pode ser. E pode ser. Pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser a irmã, porque a gente não sabe, né? Às vezes ocorreu alguma coisa com a pessoa, ela foi pro hospital e você nem ficou sabendo. Sim, são muitas histórias. A gente ficaria uma noite inteira contando histórias. Sim, que você é do meio. Sim, exatamente. Exato. Então eu acho que ficou mais ou menos clara essa questão da responsabilidade com o faturamento. Você deixou claro para mim que a responsabilidade... Eu não sei se eu fui clara. É claro que a gente precisa ter um faturamento, mas a responsabilidade vem antes. Vem antes, tem que vir. Você deixou bem claro isso. Tem que vir. Você ficou... Não teríamos a quantidade de clientes que nós temos hoje. Claro. É claro que a gente sempre vai correr, porque é uma responsabilidade do hospital, do plano de saúde. O cliente é o médico, é o profissional que confia em você, na sua empresa, na sua equipe, que sabe que quando precisa, está lá. Porque o paciente muitas vezes não tem hora para chegar, né? Em alguns casos, né? Que não são as cirurgias eletivas, né? Que são marcadas com datas definidas. Ele precisa saber que tem um telefone ligado, que ele vai ser atendido. Que ele vai conseguir, né? E a gente começou, você até comentou um pouco que você começou lá no hospital, e daí você acompanhou a cirurgia, de lá eu acho que você foi convidada para um almoxarifado, daí para ser vendedora, daí para ser sócia, e hoje cresceu. Como que foi esse processo de expansão e de crescimento na área da saúde? Se foi pensado, não foi? Foi ocorrendo naturalmente? Como é que foi esse processo, Inês? Eu posso te dizer que ele foi pensado, porque eu fui me associando a pessoas que já tinham a gente pergunta muito, aonde você quer estar daqui a 5 anos? Certo. No meu caso, você quer estar aposentada? Não, muito obrigada. Eu quero continuar trabalhando. Eu não quero que a Cardiotronic atenda com todos os materiais em outros estados, mas que ela tenha mais materiais aqui para Santa Catarina, né? Eu não quero que a Cardiotronic, importadora e detentora de registros, pare na medicina regenerativa e tenha mais produtos para tocar o Brasil enquanto detentor de registro, né? O que eu queria quando eu comecei? Simplesmente acompanhar minha irmã. Depois eu vi nisso um nicho de mercado sensacional. Eu sempre pensava, vendedora, jamais, eu não sei vender roupa, eu não sei. Mas nesse nicho de mercado você presta serviço o tempo todo. E eu me apaixonei por isso. Tive professores maravilhosos, tive cursos maravilhosos, e fui prospectando o meu crescimento dentro do que cabia na minha vida, no meu bolso, e sempre com respeito aos funcionários, à equipe de vendas, à equipe interna, e trazendo para mim tudo isso bem próximo para eu saber qual o próximo passo a ser dado. Né? Isso foi feito comigo lá quando eu comecei como vendedora, né? Qual o próximo passo para você? Vai continuar como vendedora? Não. A gente quer você na sociedade com a gente, né? Então, acho que você vai crescendo a partir do momento que você vai mostrando conhecimento e responsabilidade. Então, eu fui crescendo passo a passo, né? Lá com 32 anos, por aí, começando, depois entrando na sociedade, depois entrando para um grupo aí que tinha 12 empresas, sempre com as mesmas pessoas, né?
lá com a pessoa que me contratou como vendedora, foi quem me levou para a sociedade, quem me levou para a sociedade de outras empresas do grupo. E que depois da pandemia também eu falei, olha, agora eu quero a minha carreira solo. Então, eu fico com a Cardiotronic, tenho um sócio que também é meu marido e nós vamos tocar aqui. Então, a gente se despediu também desse grupo que nos ajudou bastante. Então, nós fomos crescendo. Aí, durante um processo, você era sócia de mais empresas além da... Nós fazíamos parte de um grupo de 12 empresas, onde eu era sócia de 3. Que trabalhavam com mais produtos para mais coisas tudo para o corpo humano. Tudo para o corpo humano. Porque às vezes quando a gente, talvez você que está nos acompanhando, você é leigo igual eu, mas no nosso pequena conversa antes do podcast, a gente fez uma análise, eu até brinquei, né? Eu mostrei a minha mão, é impressionante quantas coisas que essa mão precisa, né? Exatamente. Se a gente colocar o braço, aumenta exponencialmente, né? Hoje, um exemplo, né? Certo. Se tivermos uma ferida num dedo, tem Perfeito. um curativo que a gente chama de dígito, certo. que ele vem só pro dedinho, né? Então, você começa a terapia a regenerativa, você pode colocar na mão e você tem uma qualidade superior de pele ou sem manchas. O próprio cirurgião, né? Hoje tem o cirurgião de mão, tem o cirurgião que vai cuidar do pé, o de joelho, de quadril e todas as especialidades. E assim são os produtos também, né? A medicina vai evoluindo de acordo com o que evolui também a parte médica. Né? Porque a questão a gente observa muito, eu economista, eu gosto de ver dados, né? Eu percebo que cada vez mais a expectativa de vida das pessoas ela aumenta. Eu imagino que ela aumenta por dois lados. Um, porque elas se alimentam melhor, mas outro também porque a medicina, né? Faz com que ela fique mais tempo viva, né? Sim, hoje acho que até a medicina talvez seja mais do que a alimentação, talvez. Quantos aniversários de 100 anos a gente via, né? Claro que a mídia está aí muito maior e tudo, mas a gente não via tantos Era aniversários. Muito raro. Eu brinco que eu acompanho a minha irmã e as fases de vida da gente. A gente tem uma diferença de idade, mas quando ela tinha a minha idade, ela já era, digamos que, mais acomodada. Já era normal uma pessoa de 60 e poucos anos ser mais acomodada, estar procurando aposentadoria, procurando atividades menos que comprometessem menos a agilidade, né? Então, a gente diz que os 60 de hoje são os 50 de ontem e há uma evolução muito grande, junto com a parte estética também, mas com exercícios, boa alimentação e a qualidade desses produtos todos que estão no mercado. Que fazem com que a gente ganhe horas, meses, anos e muito mais que isso. Esses médicos estudando enlouquecidamente, estudam muito e se especializando para atender também. Né? E como é que você vê? Aqui vai ser meio... Não sei se é previsibilidade, eu brinco, né? Meio mãe de Iná, né? Como é que você vê a medicina e a evolução para o futuro? Já parou para pensar sobre isso, Inês? Sobre os produtos? Não é produto, né? A gente usou um outro termo antes. Sobre o que a medicina, como que ela vai evoluir ainda, né? A velocidade e onde que isso pode chegar. Eu acho que é uma imensidão. Eu não me arrisco a prever nada disso. É uma imensidão de evolução. Né? E você acredita que é possível que as pessoas passem a viver cada vez mais? O 100 chegue a 110, o 110... 110 diria que sim. A partir disso não me arrisco, não falaria, mas 110, muita gente aí muita gente está participando de campeonato de natação com 90 anos, tem muita coisa que a gente vê aí o tempo todo, né? É só se cuidar. Então, se você pega uma pessoa de 70 anos que não se cuidou, que não fez exercício físico e nada, está lá
gordinha, numa cadeira, com dores, muitas dores. Se você pega uma pessoa que faz exercício, que se mantém, está muito bem, está com o corpo bom, a mente principalmente bem, né? Então, a nossa evolução vai muito, muito além. E a medicina, a evolução, usando um marca-passo como referência, né? Antes, você colocava um marca-passo, ele tinha algumas funções, arritmia, algumas coisas que ele tomava conta ali e tal. Hoje é uma imensidão de coisas que faz um marca-passo. Ele evoluiu, vamos dizer que o marca-passo é um produto. Sim. Ele evoluiu muito. Muito. Ele sempre está evoluindo. Depois eles inventaram já há bastante tempo o ressincronizador, que vai só cuidar de uma parte do ventrículo. E cada vez hoje o paciente chega num consultório quando ele tem um marca-passo, um ressincronizador, um desfibrilador. O médico está lá na mesa dele, lá dentro já, sabendo tudo que está ocorrendo. Ele marca exatamente o passo do paciente, tem todas as informações necessárias para que o médico, quando receba o paciente, já esteja totalmente ciente do que ele precisa fazer. Antes ia lá o pacientezinho, deitava na mesa, botava lá um aparelho que vem junto com o leitor lá do marca-passo e tal, depois ia analisando. Hoje o médico está lá na sala, já tem tudo, né? E isso já faz tempo. Já está recebendo os dados. Já está recebendo os dados. Interessante. E a conversa vai bem rápida e a gente sempre deixa para a parte final, porque a gente gosta de valorizar quem acompanha até o final, quando a gente fala sobre as dicas, né? Se você hoje fosse dar dicas para empreendedores, para quem está começando, para quem já está no meio, para quem às vezes já está há muito tempo, você tem uma carreira de sucesso, né, uma empresa, o que você diria para as pessoas? O que você acha que é mais importante? Vamos pensar dois, tipo assim, vamos imaginar uma pessoa que está começando, poxa, eu estou começando hoje, quero trabalhar na área da saúde. Você acha que vai ter campo, vai ter mercado? Sempre tem, mas tem que fazer uma pesquisa de mercado muito bem feita. Eu acho que começa por aí, né? Você precisa fazer uma bela pesquisa de mercado para saber se você está apto a tocar realmente esse negócio para frente. Tá muito desafiador hoje você montar uma empresa. Claro. Então, eu acho que uma pesquisa de mercado, uma equipe, depois disso, contratar uma equipe eficiente é muito importante. Para a área da saúde, conhecimento técnico, ter funcionários que realmente saibam o que estão fazendo, enfermeiros que realmente façam a diferença dentro de um centro cirúrgico, né? Como os meus, que me enchem de orgulho e que conseguem ajudar o médico, inclusive, numa decisão importante. Para a área da saúde eu falaria isso. É muito fundamental, né? Porque a decisão muitas vezes precisa ser tomada naquele momento, né? Exato. Faço isso ou faço aquilo e é agora, e dependendo da atitude pode ter alguma consequência que não é bacana. Não é vender, né? Claro. É tratar o paciente. Então, quando você tem um enfermeiro, como eu digo, que me enche de orgulho, que consegue dizer para o médico, doutor, para esse caso eu não acho apropriado o nosso material. As consequências podem ser essas e essas. Aí você sabe que você está no caminho certo, que você vai ter sucesso na área da saúde. Hoje a gente está começando com terapia de pressão negativa. A gente fez uma pesquisa de mercado, a gente está com a 3M, que é a melhor marca do mercado, mas a gente está apanhando bastante, assim. A gente fez toda a nossa lição de casa. E com todo o aprendizado que a gente tem, a gente ainda está assim, no momento de investir e olhar, poxa vida, será que eu fiz certo mesmo? Será que eu vou conseguir dar conta de responder à expectativa de uma empresa como a 3M nesse momento da vida, né? Nesse momento da Cardiotronic?
Então, tem que saber as consequências de você querer investir. Bacana. Não sei se... Bom, excelente resposta. A gente falou sobre algumas coisas muito bacanas, sobre medicina regenerativa, sobre o avanço, né, da tecnologia na área da saúde, como que é lidar com uma equipe comercial quando envolve vidas e saúdes, né? Como que se cobra a meta, se tem meta, se não tem meta, né? A gente falou um pouco sobre isso, sobre responsabilidade, faturamento, como que foi o processo de expansão da sua empresa. Tenho certeza que se você já viu, aqui está um vídeo para você ver e rever. Porque nem sempre é só sobre dinheiro, né? Muitas vezes é sobre, e na maioria das vezes, no caso, é sobre resolver a vida, né? Dar uma melhor qualidade de vida. E você, como eu, que não trabalha com vida, é sobre resolver algo para alguém. Se você resolver algo para alguém com amor, com vontade, com empenho, foi isso que você falou ao longo de todo o nosso papo, Sim. com certeza você vai ter sucesso e o dinheiro vem por consequência. Exatamente. Quero agradecer muito, Inês, a sua presença. Conforme a gente falei antes, 1 hora passa muito rápido. A gente conversou sobre alguns temas, a gente podia ficar aqui a noite inteira falando, né? O tema realmente era muito amplo. Ele tem muita curiosidade, porque não é algo que todo mundo domina, todo mundo conhece. Foi muito bacana, você conseguiu dar ideias e insights que são muito legais e que a gente consegue, com certeza, você que nos acompanhou, implementar em qualquer negócio. Eu agradeço, espero ter sido útil em alguma coisa. Muito útil, foi sensacional. Estamos sempre à disposição. Obrigada pelo carinho, pelo convite. Muito, muito lisonjeada, realmente. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até a próxima.